trabalhos na parte para o próximo painel, o terceiro do nosso fórum, com o tema Educando à Distância com Segurança. Gostaríamos de convidar para compor este painel o coordenador de novas mídias do canal Futura, o senhor Leonardo Machado. Convidamos também a consultora da Multirio, senhora Marinete Bandido. Também compondo este painel o diretor executivo da FGV Online, doutor Stavros Antacolhos. Após os 10 minutos das exposições de cada um deles, teremos mais uma sessão de perguntas e passamos então a palavra aos nossos painelistas. Olá, boa tarde. Antes de tudo, obrigado pelo convite à FGV. E a promessa está sem microfone? Tá Manter a atenção após o almoço é sempre difícil. A primeira mesa depois do almoço acho que é a mais desafiadora, né? E se até o tempo, né? Se me pediram 10 minutos é sempre muito complicado. Sempre tem muito conteúdo, a gente tem muito o que falar. Mas a parte da manhã foi muito, eu acho que muito rica para a gente entender, e no caso para mim entender aqui representando o canal, eu coordeno a área de novas mídias do canal Futura, que a gente pode estar tendo uma atuação muito direta no espaço online, com ferramentas de educação à distância, mas no caso do canal Futura eu acho que a gente tem muito a contribuir também para além do espaço virtual, mas eu acho que na construção desses valores para a cidadania, desses valores para a educação de valores, que foi falado muito pela manhã. No canal a gente busca tratar de alguns temas que a gente chama de causas invisíveis, que muitas vezes elas não estão tão frequentes na mídia, ou elas têm uma abordagem jornalística que às vezes tem que se adequar a um tempo de jornal, e o Futuro elege determinados assuntos para tratar como conceitos e como princípios durante um longo período. O Futura, cadê o controlezinho? Acho que é esse aqui, né? O Futura é um canal de TV, eu não sei quantos conhecem o canal, eu não sei quantos realmente têm algum hábito de assistir o canal Futura. O canal Futura é um projeto, é uma TV, é um canal educativo, 24 horas de programação no ar. Nós somos mantidos por entidades privadas, são 13 parceiros mantenedores, são grandes empresas brasileiras. E a nossa atuação se dá, obviamente, pela televisão, no canal de TV, sinal broadcast, aberto em boa parte do Brasil, em muitos outros lugares chega através do cabo, e pela terra, a nossa atuação que a gente chama pela terra nos territórios, nós temos uma área no canal que trabalha diretamente com educadores, diretamente com ONGs, com instituições, com organizações, com OCIPs no Brasil, tratando dessas questões que são de interesse dessas organizações e de interesse da sociedade brasileira. Aqui alguns números do nosso alcance, são pesquisas que a gente sempre faz pelo Datafolha. A gente tem aí um pouco mais de 40 milhões de pessoas no Brasil com algum hábito de assistir a programação do canal, e com destaque para 7 milhões de crianças. O Futura tem uma programação infantil, principalmente na parte da manhã, muito forte, desenhos como Madeline, As Trigêmeas. Hoje a gente passa o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi veiculado na Globo durante muito tempo. Então temos uma audiência infantil muito forte. E a gente vê isso pelo contato que é feito via internet, a gente tem pelos contatos de central de atendimento. Então a gente foca muito no Nordeste. O Futura tem uma força muito grande no Nordeste. A gente fica muito feliz de ver que as crianças do Nordeste adoram os desenhos do Futura. Pelo ar, as nossas pesquisas indicam que a gente tem um grande alcance com educadores no Brasil. São números muito grandes e a gente sente muito a responsabilidade de falar com esse grande número de educadores. E o Futura, desde que nasceu, sempre incentivou o uso da programação para finalidades educativas. Então, lá no início do canal, em 97, era o VHS, que hoje ninguém tem mais e provavelmente nem lembra mais como usar, e se é que sabia usar o VHS quando estava dentro de casa, né? Gravar a programação e tudo. Mas enfim, o VHS foi uma ferramenta muito usada por educadores para gravar a programação do canal e depois utilizar as fitas em momentos de atividade socioeducativa.
o tempo foi passando e o VHS foi ficando para trás, a gente começou a ter uma lacuna tecnológica para o uso de programação, e hoje a gente tem algumas iniciativas, para além da tela de TV, para de alguma forma utilizar a programação do canal ou dar acesso à programação do canal, não só através da TV. Então nós temos projetos como um acervo de vídeos online, que é aquele primeirinho que é o Futuratec. São mais de 1000 vídeos, mais de 1000 programas na íntegra do canal que podem ser baixados, e ele já vem no formato que você pode gravar numa mídia física, num disco. E o Futuratec ele foi concebido já há uns 5 anos, a nossa área concebeu esse produto, então 5 anos em tempos de internet, de tecnologia, são 50 anos. Então hoje a gente está reformulando a ferramenta, a gente está fazendo pesquisas, vai conduzir pesquisas com alguns educadores, para entender qual é a melhor forma de uso do vídeo hoje numa sala de aula, por exemplo. Na época, a gente percebeu que a banda larga não tinha o alcance que tem hoje, o acesso à internet não é a mesma coisa, quem tinha acesso não era em alta velocidade. Então, há 5 anos, um portal como o YouTube tinha muito menos audiência, nem todo mundo tinha que ficar aquele tempo de carregar o arquivo, as escolas não tinham acesso à internet. Então, chegamos a um formato de videoteca, que a gente criou um formato de arquivo, você baixa o arquivo, grava ele numa mídia física e pode colocar num DVD, porque a gente sabia que o DVD e uma televisão numa sala de aula é muito mais viável do que uma conexão à internet, do que uma banda larga. Então hoje a gente está, enfim, e se depois eu sair daqui, vocês tiverem sugestões, podem me falar, porque a gente está exatamente nesse momento de pensar qual seria a melhor forma de entregar esse conteúdo, que é muito conteúdo do canal, disponibilizado gratuitamente, para uso em sala de aula, para uso em atividade socioeducativa. Será que é um arquivo que vai no pendrive? Será que hoje o tablet é a melhor ferramenta? Enfim, a gente está nesse momento exatamente de pensar qual é a melhor plataforma. Enfim, algumas outras ações são kits educativos, a gente tem uma parceria com a Sky fornecendo o acesso ao Sinal do Futura para escolas, salas onde tem atividades educativas e as nossas universidades parceiras. Eu estou correndo um pouco porque é muito pouco tempo. Senão, esse é um projeto que eu queria compartilhar com vocês, é um projeto muito especial para a gente, chamado Que Exploração é Essa? E ele trata de exploração sexual infantil no Brasil. A gente sabe que o tema é de fundamental importância, mas é um tema muito difícil de ser tratado também. Então, Que Exploração é Essa? Durante alguns anos no canal, a nossa área de mobilização comunitária, que é a área de educadores que trabalham em todo o Brasil diretamente com organizações e outros educadores, esse foi um tema que ele sempre vinha com muita força, com muito pedido para se tratar o tema da exploração sexual infantil, e fizemos vários formatos de narrativa, de produto, mas é muito difícil abordar esse tema de uma forma... Para quem que você fala? Você fala para a criança, você fala para o pai, você fala vamos dizer assim, pro aliciador, você fala pro homem que explora. Então nós criamos uma série de animação. Deixa eu mostrar a carinha dela aqui. Então criamos uma série de animação, são tipo Muppets, são 5 episódios de 5 minutos que passam por algumas questões e situações de exploração sexual onde tem uma criança ou tem um menino, e no caso quem conduz essa história é o pai e o seu filho, que são caminhoneiros. Então na estrada do Brasil eles passam por essas situações, e acho que a gente conseguiu de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito lúdica e muito leve abordar o assunto que a gente sabe que é da maior gravidade. E a construção dessa série passou pelo diálogo com as instituições que trabalham com esse assunto no Brasil, e inclusive com jovens que foram de alguma forma vítimas de exploração sexual infantil. Então eles ajudaram a adequar, por exemplo, determinadas expressões, determinadas situações do roteiro, e até mesmo os figurinos, né, dos personagens. Então, no início, os roteiristas e a produtora criou um tipo de personagem, e quando apresentou como grupo focal para eles, falou assim: olha, não é assim, a gente não se veste assim, ou as meninas não se vestem assim, ou o caminhoneiro pode ser mais desse jeito. Então a gente contou com um diálogo, enfim, com essa rede já muito bem organizada no Brasil para abordar o assunto. E aí nós temos um site, que é o Que Exploração é Essa, tá nesse endereço, queexploraçãoessa.org.br, que além de todos os produtos, né, além dos vídeos para serem assistidos, tem relatos de boas práticas de abordagem do assunto em escolas ou com grupos específicos.
tem a linha do tempo com as ações que a gente realizou, a descrição da série, contatos importantes para denúncias. Então, foi um trabalho muito grande que a gente fez, que não começa com a série de TV no ar, mas ela, na verdade, começa com 2 anos antes de diálogo, de conversa, de tentar entender a complexidade do tema, do Canal Futura se integrar às secretarias municipais de educação, participar de alguns fóruns específicos sobre o tema no Brasil, e aí a parte online, ela entra, vamos dizer, a nossa mesa sobre educação à distância, e o Futura normalmente tem uma abordagem um pouco mais aberta quando a gente pensa em educação à distância, dentro das ferramentas que a gente já conhece. Acho que a Fundação Roberto Marinho, que é onde a gente está, a casa onde a gente está, vocês conhecem o Telecurso e vários outros projetos que trabalham com metodologia de educação à distância, usando ambientes virtuais. O Futuro a gente procura ter uma visão um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais holística, porque a gente sabe que a gente está na TV, a gente sabe que a gente está nas redes sociais, então a gente procura usar essas ferramentas todas para tentar atingir o objetivo, que é disseminar esses produtos. Aqui são algumas experiências de implantação do projeto. A gente fez em Pernambuco, no Rio de Janeiro. E essas são algumas das ações: a produção de kits, distribuição de DVDs, a apresentação da série em conferências e principalmente a articulação com políticas públicas. Na mesa anterior a gente teve um representante do Ministério Público. Aqui a gente participou de muitos conselhos tutelares para tratar do assunto, para abordar a temática, para sensibilizar a sociedade para isso. A série foi vencedora do prêmio Neide Castanho de Direitos Humanos, dentro dessa categoria. E a gente deu visibilidade a isso também na TV. Então foram mais de 40 entradas sobre o tema só em um dos nossos jornalísticos ao vivo. Então a gente sempre que tinha oportunidade, fizemos uma semana especial sobre o assunto, e o que a gente tenta fazer é dar continuidade ao tema na grade de programação e no trabalho da mobilização comunitária. Enfim, que pelo próprio tempo, normalmente a mídia acaba fazendo uma matéria e aquilo passa durante um tempo sem que aquele assunto seja tocado. O que a gente tenta muito é dar continuidade aos assuntos, não só como programa produzido, uma série específica produzida para passar na TV, mas também no jornalismo, que aí você consegue ter um especialista em estúdio que vai responder a dúvidas. Isso foi uma parceria com a Childhood, essa série foi uma parceria com a Childhood. A Cor da Cultura é um projeto que talvez muitos conheçam. Ele foi criado a partir da Lei 10.639, que institui o ensino de História da África e de Cultura Africana nas escolas brasileiras. Então, a partir da lei, nós criamos um projeto junto com a Petrobras, com a Globo e mais alguns parceiros, que é a produção de algumas séries de TV, kits pedagógicos e um ambiente virtual de acompanhamento e comunicação. Então, basicamente, o projeto A Cor da Cultura aborda a temática da cultura afro-brasileira e forma educadores que vão capilarizar esse conhecimento para outros educadores. Então, a gente começa com um grupo relativamente pequeno. Esses são alguns números da primeira fase do projeto, que foi até 2006. Tem uma segunda fase que vai agora até 2010 e uma terceira que começa em 2012. Então, são números bem grandes para atender uma temática também que hoje é determinação de lei nas escolas brasileiras. Nós temos essa formação dos educadores, que acontece à distância, e depois tem algumas atividades presenciais. Esse é o kit. O kit, além dos programas, tem material educativo para o professor e tem um jogo também. Então, nos nossos projetos, a gente tem tentado sempre trazer o jogo, seja ele com material físico ou material eletrônico, para que a gente possa, dentro de um ambiente lúdico, a gente sabe que não só o educador, mas o aluno também, ele tem uma imersão muito maior no assunto quando tem um jogo envolvido, quando tem algum tipo de competição. Não está na apresentação, mas a gente hoje tem um jogo que está sendo reformulado, que a gente chama ele de CDF. CDF, que significa Clube Desafio Futura, não outra coisa. Então criamos o Clube Desafio Futura, que é um jogo de perguntas, é um jogo de tabuleiro, enfim, jogos de tabuleiro que todo mundo aqui já jogou, tipo Master, esse tipo de jogo. E a gente criou um jogo de pergunta com temas de, enfim, meio ambiente, atualidades, história, geografia, e você pode jogar em salas, entra em sala, escolhe seus amigos jogadores e joga uma partida como se fosse um tabuleiro normal. E naquele tempo você pode conversar com eles em tempo real. Então o jogo está sendo reformulado agora, porque a gente tem algumas melhorias, a gente vai incluí-lo nas redes sociais, então ele vai ter versão para Facebook. E essa é uma outra iniciativa nossa que vai acontecer toda dentro do espaço online.
Então, a partir daí a gente vai ter um monitoramento até de idade. A gente hoje já tem mais de 7 mil cadastrados, mas a gente deu uma segurada na versão nova, ele está fora do ar agora, em algumas semanas deve entrar no ar de novo. Enfim, a Cor da Cultura também tem um ambiente virtual de acompanhamento e comunicação, não voltado para os alunos,